Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui na Bitensec, né? Chamamos nosso podcast de Bitencast, então gostaria aqui de agradecer a presença do Gabriel Ferreira, o nosso convidado aqui de hoje, né? Então, o Gabriel hoje ele veio trazer aqui um tema muito importante, né? Muito abordado aí recentemente, que é falar aqui dos desafios da implementação, né, de uma governança efetiva em segurança da informação. O Gabriel, ele é Head de Segurança e Privacidade na empresa IPTrust. Então, Gabriel, novamente aqui te dou as boas-vindas, né, e os nossos agradecimentos aqui em nome do time da Bitensec por ter aceito esse nosso convite. Obrigado, Jéssica, obrigado, time da Bitensec. Para mim é um prazer estar participando aí, obrigado quem está assistindo também esse podcast. Eu sou o Gabriel, como a Jéssica comentou, eu trabalho como Head de Segurança de Informação e Privacidade, eu tenho mais ou menos aí 15 anos na parte aí de TI, Segurança da Informação. Comecei com segurança numa época que não existia a parte de privacidade aqui no Brasil, então a gente vai tocar um pouco desse tema aí, vou deixar para os colegas também poderem participar. E eu trabalhei muito tempo, né, com essa questão de segurança da informação e privacidade, também trabalhei na Federação das Indústrias de Santa Catarina, eu sou formado na parte de redes, né, de redes de computadores, depois fiz uma especialização em crimes cibernéticos, em direito digital também, estava fazendo uma agora em gestão empresarial, acho que a gente não pode também parar, né, eu tenho um hobby meu particular, que é estudar, eu estudo de tudo um pouco, inclusive filosofia, umas outras coisas que são fora da parte de segurança, então vamos dizer que o meu hobby é esse, né? E eu vim aqui poder aprender muito com vocês e poder talvez contribuir com algumas vivências, alguns exemplos, né, nesse cenário que eu passei, relacionado com gestão de segurança e também com gestão de privacidade, né? Quando entrou a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, eu comecei a me interessar bastante pelo tema de privacidade. Anteriormente, antes de 2018, eu não tinha essa vivência de privacidade, mais de segurança, mas as coisas elas começam a se complementar, né? A gente está vendo muito que empresas, por exemplo, que implementam privacidade de dados, né, e não fazem o uso da segurança da informação, estão com uns probleminhas aí na implementação da governança de privacidade. Então, é um dos pontos que a gente também vai tocar nesse cenário, tá? Então, é mais ou menos isso. A gente vai abordar um pouco desses assuntos de gestão, governança, privacidade e segurança da informação. E aproveitando, né, que você vai exatamente fazer essa relação, né, entre gestão de segurança e gestão de privacidade, né, e qual que é a diferença, né, como é que você entende essa diferença entre esses dois temas? Né? Primeiramente, né, quando eu pego muito a relação da lei brasileira, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, então o próprio nome da lei, ela já nos dá indício que o mais importante é proteger os dados pessoais, proteger os dados dos titulares, né, então assim, não existe como a gente desvincular uma coisa da outra, né? A privacidade, ela usa muito a parte de proteção. Pegando um histórico, né, de trabalho, vamos pegar um histórico da época, aqui no Brasil, principalmente, que não existia a Lei Geral de Proteção de Dados ainda, que estavam rumores aí, eu peguei uma época que não se tinha, por exemplo, a criminalização dos ataques cibernéticos, aí começou com a Lei Carolina Dickmann, apelidada de Lei Carolina Dickmann aqui no Brasil, né? Depois veio o Marco Civil da Internet, então foi numa época de 2012 para cá, vamos colocar assim, que a gente começou a ter esse cenário, né? Só que a segurança, ela já vem de muito tempo, né? Então, antes de falar de privacidade, a gente fala de segurança. As normas ISO 27000, né, os SysControls, a gente tem vários frameworks de segurança sendo implementados nas empresas que já vem de muito tempo para proteger os dados corporativos, né? Então, eu falo muito que a segurança ela já está muito mais madura nessa parte de proteção. O que aconteceu quando veio a Lei Geral de Proteção de Dados, a privacidade de dados? Entrou os dados pessoais para serem protegidos num ecossistema de segurança que já existia, né? Então, se vocês forem ver hoje a questão de governança de segurança, de gestão de segurança, na parte de privacidade, eu digo, né, nada mais é do que fazer o mesmo ecossistema, fazer a mesma gestão em cima da parte de proteção de dados. Só que, se a gente implementar somente a segurança pura, a 27001 agora está sendo atualizada, né? Foi atualizada recentemente, mas se pega a ISO 27001, a ISO 27002, por exemplo, né?
ela não é suficiente hoje. Veja que interessante, ela é uma grande parte da questão da privacidade de dados, dos dados pessoais, mas ela não é suficiente para implementar uma lei de proteção de dados também, né? Então, tem essas, eu vejo isso como, vamos pegar assim, duas colunas, né? A gente tem duas colunas basilares ali, que é a segurança da informação, que é um organismo vivo dentro da empresa, e a gente tem a privacidade como outro organismo vivo dentro da empresa. Por quê, né? A privacidade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz muitas coisas relacionadas com bases legais para tratamento, né, princípios. Então, assim, a partir do momento que entrou a Lei Geral de Proteção de Dados, pelo menos aqui no Brasil, né, ela veio com uma incumbência aí de tirar os dados desnecessários, a forma como trata os dados, né? E às vezes ela entra no meio bastante jurídico, né? Bastante legal, e não necessariamente segurança da informação. Só que também tem um artigo da lei que fala da questão de reporte a incidentes, que fala da governança da segurança. Então, as coisas não podem ser desvinculadas, né? Não podem ser implementadas de uma maneira junta, mas são ecossistemas separados, né? Então, eu vejo muito essa relação integrada, né, mas como dois ecossistemas diferentes. Tanto que quando a gente vai implementar, né, uma gestão de segurança, uma governança de privacidade, a gente fala muito aqui, pelo menos, né, não tem como implementar só com o pessoal da TI, né, não tem como implementar só com o pessoal do jurídico. A gente tem que ter um ecossistema multidisciplinar, né? A gente tem que ter o compliance envolvido, os setores envolvidos, né? Então, a gente tem todo esse ecossistema para poder fazer essa implementação de uma maneira efetiva, né? E cá para nós, assim, gente, tem muitas empresas, principalmente aqui no Brasil, passando um cenário para vocês, né? Eu trabalho hoje com consultoria nessa área também. Tem algumas empresas assim que implementaram a LGPD, mas ou não usaram do fator segurança ou não usaram do fator legal da privacidade. Então, assim, elas tá muito truncado ainda, né? Eu vejo muitas empresas com dificuldade de entender isso, mas acaba sendo necessário. Então, a diferença, na minha visão, é mais ou menos essa: dois ecossistemas separados que se integram para fazer o todo, tanto de segurança como de privacidade hoje, né? Perfeito, Gabriel. E já pegando esse gancho, né, uma vez que você comentou aqui, muito bem comentado, né, de gestão de privacidade versus aí, digamos que assim, né, a segurança da informação, a privacidade de dados, ela é um dos assuntos mais discutidos hoje, né, com base aí depois da implementação da LGPD, né, depois que a LGPD entrou em vigor, e essas conversas, né, sobre privacidade de dados, geralmente tem um foco aí de quê, né? De buscar entender de forma legal o que é exigido, né? Pela própria LGPD, pelo próprio GDPR, como acá na Europa, né? Onde nós estamos, Sim. E por outros regulamentos, né? De proteção de dados aí do mundo, né? E aqui é uma questão, né, Gabriel? Não se trata apenas de uma questão só de conformidade, como você comentou, né? Atualmente, por exemplo, manter uma boa imagem, né, e respeitar os direitos, os próprios direitos, né, dos titulares, é uma prioridade atualmente. E esse ponto nos traz aqui a falar de data leak, né, de continuidade de negócio, de riscos operacionais. Então, assim, um vazamento de dados, ele é capaz de causar prejuízos, não só apenas financeiros, né, mas também danos aí, digamos que até irreparáveis, né, à reputação da empresa. Então, para evitar ou até mitigar um risco, não basta simplesmente a gente atender, né, as consultorias aí, os prestadores de serviço, atender só conformidade. É aquilo que você estava comentando mesmo. É preciso estabelecer aqui uma cultura, principalmente conscientização, né, gestão de segurança da informação de maneira efetiva, porque senão as coisas não vão funcionar, né? Então, assim, né, Gabriel, você comentou aí sobre a implementação, mas o que eu gostava aqui que você explicasse mais de forma detalhada, como que é realizada uma implementação de segurança e uma implementação de privacidade? Bom, Jéssica, perfeita contribuição, perfeito comentário, né? Falando um pouco dessa questão, eu vou me colocar agora como titular de dados, tá? A partir do momento que entrou a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, e eu comecei a entender, a gente começou a ir atrás, implementar dentro das empresas, né? Eu também me coloquei numa posição de titular de dados, né? É natural, a gente conhece a lei, né? Todos os titulares deveriam conhecer. E eu fui atrás de alguns direitos meus depois que a lei entrou em vigor. A gente teve um período de 2 anos de vacatio legis, mais ou menos, né? Acho que foi um pouquinho mais porque teve uma votação lá na parte do Congresso ali. Mas e eu descobri, né? Eu fiz uma requisição de dados, uma requisição de exclusão, tudo dentro dos meus direitos lá do artigo 18 da LGPD aqui no Brasil, que fala os direitos dos titulares, né? E eu percebi que a maioria das empresas, elas
contrataram consultoria ou fizeram algum cenário, mas elas não implementaram de fato na prática. Me parece que as empresas estão recebendo muita documentação, estão recebendo muitas diretrizes, mas não estão implementando isso de forma efetiva. Isso é um ponto muito interessante, porque quando eu vou atrás dos meus direitos de empresas, inclusive empresas grandes aqui no Brasil, né, eu vejo muito esse cenário das empresas não conseguirem me responder a contento, ou eu consigo perceber que aquilo não foi implementado de uma maneira prática. E eu acho que o grande segredo da implementação, já vou chegar nos pontos, né, multidisciplinares que a gente tem que atender, mas o grande segredo da implementação é a gente implementar as coisas de forma prática. É óbvio que eu não vou pegar uma ISO 27000, aqui a gente tem uma ISO, né, a internacional, a ISO 27701 hoje, né, que fala da implementação da privacidade usando a ISO 27001 e a 27002, né, então é um complemento trazendo a parte de privacidade usando as normas que já existiam, né. Só que eu não vou pegar uma norma desse nível aí, por exemplo, e implementar numa empresa pequena aqui, porque é muito pesado às vezes, né? A gente tem um pouco desse cenário de fazer uma customização. A gente chega numa empresa, né, a gente vê o que vai fazer, tem peculiaridades daquela empresa, tem a cultura da empresa. Às vezes a cultura da empresa não é tão boa para a parte de privacidade, a gente tem que ampliar a cultura, né? Então, para atingir isso, eu acho que o grande segredo, a palavra-chave mesmo, é implementar na prática. Eu não posso ter um documento de gestão de incidente que fala o que eu tenho que fazer se eu não tenho uma equipe responsável por atender aquele incidente, né? Se eu não tenho uma equipe responsável por receber o titular, acolher o titular na hora que ele pediu os direitos e ir atrás das informações, né? Eu tenho um documento bonitinho, um formulário, eu vou lá e eu preencho como titular e depois nada acontece porque na prática não está funcionando, né? Então, assim, eu acho que uma implementação tanto de segurança quanto de privacidade, ela vem nesse cenário de fazer uma efetiva implementação na prática, né? O que é isso? A gente fala eu sempre falo isso, né? Pessoas, processos e tecnologias, né? A gente não tem como fazer uma implementação, seja de segurança, seja de privacidade, sem ter as vertentes de pessoas, processos e tecnologia. O que é pessoas? É a parte cultural, é como os próprios frameworks, eles já dão esse direcionador, né? Seja o Syscontrol, seja a própria ANPD, que tem o site deles, os guias da ANPD, né, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui no Brasil, eles já dão essas diretrizes, né? Como a diretoria está engajada? Primeiro passo, né? Engajar a diretoria. Eu não posso fazer uma implementação se a diretoria não está engajada com aquilo, porque se eles forem contra o processo de implementação, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a gente precisa engajar, fazer comitês. Eu acho muito importante ter comitês multidisciplinares para poder chegar nos setores, para o jurídico estar envolvido, integrado com a TI, integrado com segurança, integrado com compliance, os setores, a parte de negócio, porque senão a gente vai ter um impacto, como bem comentou, né? A gente já está tendo, na verdade, bastante impacto, depois a gente pode tocar nesse assunto aqui também, está tendo bastante impacto relacionado com vazamento de dados, com a parte de segurança, né, com ransomware que está acontecendo aí. Então, assim, a maioria dos ransomwares hoje, né, a maioria dos ataques cibernéticos, eles vêm pelo fator humano. A gente teve um grupo recente aí, que é o grupo Lapsus, né, que todo mundo conhece aí, que explorava muito bem o fator humano, né, com ataques avançados, né, ele fazia, inclusive, compra de acessos dentro das empresas. Como que eu vou fazer uma prevenção em cima de uma compra de acesso, de um acesso legítimo, de um usuário de TI da minha empresa que tem acesso privilegiado, que vendeu um acesso legítimo para um terceiro para fazer acesso. E aí ele vai acessar a minha conta, a minha empresa de maneira legítima, né? Eu não consigo fazer isso só com tecnologia, eu não consigo fazer isso só com pessoas e só com processos. É uma integração. Então, quando eu vou implementar, eu amplio a cultura, como eu comentei, né? Eu faço toda a parte técnica também, eu preciso ter um firewall, eu preciso ter um Web Application Firewall, eu preciso ter um antivírus, né, um Endpoint Protection, eu preciso ter um DLP, eu preciso ter segregação de acesso, preciso. Só que a pessoa, se ela receber um phishing e ela clicar, cai tudo por terra, né? Então, eu preciso ter um aculturamento, eu preciso ter um processo para responder incidente, um PRD, por exemplo, uma gestão de risco, para quando acontecer um incidente, eu trabalhar no pós-mortem, que a gente fala, né, para eu deixar a empresa de volta no ar, por exemplo, o mais rápido possível. Se eu não tiver um processo bem estruturado, se eu não tiver um processo que vá funcionar com pessoas elencadas, eu vou demorar muito para chegar nesse cenário, para retornar a esse cenário, né? Então, eu acho que o segredo, na minha opinião, de implementação mesmo,
é integração, é pessoas, processos, tecnologia, aculturamento, tecnologia e processos efetivos, só que implementados na prática mesmo. Eu preciso que ele de ponta a ponta seja implementado. Não adianta eu ter um processo ali, como eu falei, documental, se o pessoal, a equipe não sabe o que está acontecendo, se as pessoas não estão engajadas, né? Se uma pessoa saiu que fazia parte do processo e ninguém percebeu, e daqui a pouco tem um furo ali, né? Um buraco, porque ela não está mais atuando naquilo, né? E ninguém percebeu e não trocou a pessoa, não trocou o comitê, enfim. A gente precisa ter esse cenário. Para mim, falta um pouco das empresas implementarem na prática os processos que são feitos aí, tanto em privacidade como em segurança da informação. O que você falou já, né, como que se implementa, que você vai em empresas que a gente tem que customizar, né, que você não pode aplicar direto normas e as boas práticas, porque às vezes o framework é muito pesado, né? Depende do tamanho da empresa. Você falou, inclusive, do estabelecimento de comitês. Então, eu imagino que um dos desafios é exatamente isso. Se você está numa empresa pequena, você não tem... Às vezes, a gente percebe como é que eu vou formar um comitê se TI é uma pessoa, né? Não tem segurança da informação, não tem a área de segurança da informação implementada. Então, imagino, você já até comentou alguns desafios aí da implementação, mas como que você percebe quais são esses desafios para estabelecer uma governança de privacidade, uma governança de segurança, e inclusive pensando no tamanho das empresas, né, na customização das normas? Como é que você vê isso? Excelente, Fátima, excelente pergunta. Para mim, o que é mais desafiador, botando em texto claro, aí é a cultura. Né? A cultura, de longe, para mim, tudo que mexe com cultura é muito desafiador. Né? Não é só na área de segurança, não é só na área de privacidade. Né? A gente chega numa empresa, por exemplo, para fazer uma implementação, tem aqueles funcionários que sempre trabalharam daquela forma, né? Tem os funcionários que vão ser reativos, tem os funcionários que... Enfim, tem de tudo, né? A gente tem uma cultura de fazer as coisas mais rápido, né? De fazer as coisas daquela forma. Empresas pequenas, por incrível que pareça, essa cultura atrapalha bastante, né? Às vezes a gente pensa, não, a gente vai mudar a cultura da empresa porque é menor e a gente consegue mudar de uma maneira mais rápida, mas não é assim. As pessoas estão muito, às vezes, engessadas, precisam fazer as coisas rápido, não seguem os processos, né? Então, tem um trabalho aí bastante interessante, né? Falando de framework, tá? Eu vou começar por essa parte. Eu gosto muito do syscontrols para empresa pequena, tá? Não tanto da ISO 27000. Enfim, é uma preferência pessoal minha, né? Por que o syscontrols, né? O syscontrols, ele trabalha com níveis de maturidade, isso para mim é muito interessante, né? Ele também pega pessoas, processos de tecnologia, se eu não me engano são 18, o syscontrols versão 8, né? Ele tem 18 temas aí para ser abordado, inclusive cultura, conscientização, tem todos os temas que tem também na parte de pessoas, processos de tecnologia da ISO, né? Só que o método de implementação dele é um pouco mais leve, é a minha opinião pessoal, tá? Então... Eu acho que é uma boa pedida aí para empresas pequenas trabalharem com syscontrols, né? Por causa desse nível de maturidade, ele tem 3 níveis, né? Mas eu vejo empresas pequenas também precisando de uma consultoria, né? Sendo bem sincero, eu vejo muito esse cenário de consultoria, principalmente nessas empresas que a Fátima comentou, por exemplo, tem um profissional de TI, né? Tem uma equipe de enxuta, por exemplo, de RH, de jurídico, né? O jurídico já é terceirizado, a gente na parte do RH tem uma empresa terceirizada para fazer a folha de pagamento, né? Então já é uma empresa terceirizada. Eu vejo essa parte de administração de empresas menores, né, sendo muito consumido serviços de consultoria, né? E eu acho que o tato das empresas para esse nicho de empresa pequena, né, ele tem que ser, as empresas que fornecem consultoria de segurança, tem que ser numa pegada, na minha opinião, né, mais questão de mensal, ter uma consultoria mensal, né, ter um braço mesmo de segurança trabalhando e olhando para a empresa. Tá? Isso no meu caso da empresa pequena. Não dá para formar um comitê, às vezes, porque não funciona. A gente precisa ter reuniões pontuais com uma diretoria, por exemplo, ter reuniões pontuais com a equipe de TI, e o consultor fazer essa integração.
tá? Eu vejo muito esse cenário, porque se não tem uma pessoa ali que vá ser responsável, tá, gente? Por mais que a gente queira, por exemplo, o profissional de TI que é único na empresa, uma empresa de 20 pessoas, tem um profissional único de TI, né? E ele tem lá a demanda dele, ele está trabalhando na parte de infra, ele está formatando máquina, ele está fazendo de tudo, né? Ele começa a olhar para a parte de segurança, ele não vai conseguir implementar segurança sozinho, tá? Então, em empresas pequenas eu vejo muito essa necessidade de uso de uma consultoria. Vejo mesmo, tá? E não é uma questão de, porque o Gabriel trabalha com consultoria, não, porque realmente precisa, gente. É como contratar uma consultoria para o jurídico, é como contratar uma consultoria para o RH, é contratar uma consultoria de segurança, porque senão os impactos na empresa pequena, às vezes a empresa é pequena, mas, por exemplo, ela lida com muitos dados pessoais de empresa grande, né? Não é porque uma empresa é uma startup, por exemplo, que ela não manipule gigantescas quantidades de dados pessoais. Pode acontecer, né? Então, assim, a gente precisa ter uma proteção e se acontecer de um vazamento, alguma coisa, a imagem da empresa, ela tem um contrato com uma gigantesca quantidade de dados e ela perdeu os dados, né? Então, aí, nesse caso, o negócio dela já vai cair por terra, né? Então, na empresa pequena eu vejo muito isso. Em empresa grande, o fator média e grande, vamos colocar assim, né? O fator cultural também é um limitador, gente. Por isso que eu falo que o fator cultural ele é um pouco, de maneira geral, desafiador, né? Porque tem as questões políticas, existe muito questões políticas, né? Existe muito questões de por mais que se tenha uma equipe, a empresa não vê valor. Quando eu comecei na área de segurança, o pessoal me questionava assim, tá, mas tu vai ter demanda para tratar só a segurança da informação? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem coisa para caramba para fazer aqui. Então, assim, as pessoas, elas acabam tendo principalmente no começo, né, quando não tem a questão de segurança, acabam tendo esse viés do tipo, não, trabalha com infra e segurança, porque tu não vai ter coisa para fazer. Não, tem muita coisa para fazer, gente. Um profissional numa empresa ali de 7 mil, 8 mil pessoas, não vai dar conta. 3, 5 profissionais não dão conta para fazer gestão de segurança. Precisa ter uma equipe grande e um apoio de um comitê. Eu também não consigo, por exemplo, eu trabalhei muito tempo, geralmente a parte de segurança começa dentro da TI, tá? Eu não acho que a segurança hoje ela está dentro da TI, ela se tornou um organismo vivo fora da empresa, tanto que tem os cargos de CISO, né, que são diretores de segurança, CSO, né, então ele não pode hoje fazer parte dentro da TI, na minha opinião, principalmente em empresa grande, porque ele tem que permear esses assuntos com diretoria, com questões estratégicas, né, porque está influindo no negócio diretamente da empresa, não, enquanto a empresa vai ter de ROI, né, então a segurança ela protege muito esse cenário, né? Mas geralmente se começa, quando a empresa não tem nada, se começa dentro da TI, porque as cadeiras de TI já vêm marcadas de segurança, porque geralmente quem faz TI faz uma pós de segurança da informação, né? Então se começa dentro da TI. Só que quando tu começa dentro da TI, tu precisa chegar nos setores, né? E não é tu, profissional de TI, né, analista de TI, o analista de segurança que está dentro de uma TI, abaixo de um coordenador e de um gerente, que vai chegar numa área e vai falar, olha, eu preciso fazer uma segurança da informação, o pessoal vai, opa, nunca fiz isso e não vou fazer. Né? Precisa ter um comitê. Eu gosto muito, né, na parte de empresa grande, pessoas que são reativas, colocar ela dentro do comitê. Né, por incrível que pareça, porque ela começa a fazer parte daquilo, ela começa a entender, ela vai ser reativa dentro do comitê, o pessoal vai puxar ela, e eu falei, não é bem assim, olha só o que pode acontecer aqui, ela começa a mudar a mentalidade, e pessoas reativas e críticas, elas ajudam muito no comitê. Depois de 6 meses aí participando do comitê, ela vai trazer coisas novas do setor dela, então isso eu vivenciei muito, assim, né, sanar esses problemas culturais primeiro, para depois tu conseguir fazer a efetiva implementação de tecnologias, de processos, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, realmente, e o mais desafiador é o processo cultural, né? E outra coisa, não precisa reinventar a roda, né? A gente não precisa fazer processo do zero, né? A gente precisa, sim, customizar o que já existe, na minha opinião. Então, assim, eu pego o framework do SysControls, eu pego o framework da ISO, não vou conseguir implementar isso aqui, vamos fazer uma maneira manual. Quantas vezes eu tive que pegar uma ISO, por exemplo, e tinha um processo que funcionava muito melhor automatizado, e eu não tinha recurso para fazer automatizado, né? Então, vamos fazer manual, vamos fazer uma rotina, então. Melhor uma rotina mensal manual, por exemplo, né, do que tu ter um automatizado que tu nunca vai conseguir. Né? Melhor se tu instalar uma gestão de vulnerabilidade, por exemplo, o pessoal falava, eu quero a ferramenta X porque ela é mais poderosa e ela pega tudo. Não tem recurso. Vamos instalar uma free, então? Vamos instalar uma gratuita, por enquanto, né? Porque entre não ter nada e ter essa ferramenta poderosa que nunca vai chegar, eu preciso ter um meio termo. Né? Então, implementando com meio termos,
né, até que se veja o valor da segurança e que se a cultura mude, né, e acho que esse é o cenário, na minha opinião, tá? O gancho dos recursos. Gostaria de verificar onde os profissionais podem encontrar materiais disponíveis para estar realizando essas implementações. O que é necessário para estar realizando? Questão de encontrar materiais, né? O pessoal às vezes acha, por exemplo, e eu gosto muito de falar isso, tá? O pessoal às vezes acha, por exemplo, que tem que adquirir uma ISO, que tem que fazer esse cenário não precisa, gente. Eu vou dar principalmente aqui no Brasil, tá? As empresas desconhecem um pouco o trabalho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não sei como é que é em países aí que vocês participam também, mas aqui no Brasil, por exemplo, como a autoridade ela começou agora, junto com a lei, né? O pessoal não vê um pouco essa questão aí de trabalho, mas ele tem um site lá, que são, se vocês colocarem no Google guias operacionais da NPD, por exemplo, né, vai ter um monte de guias já bem estruturados, tá? Tanto para fazer a parte de implementação de privacidade, tem modelos, tem vídeos, né? Tem, por exemplo, eu vou fazer um roupa, né, um mapeamento de dados. Tem um modelo lá de mapeamento de dados. Tem um modelo lá para você construir um mapeamento de dados da empresa. Tem um guia, por exemplo, de segurança da informação para apps. Tem um guia de segurança da informação para pequenas empresas, né? Que no final tem um checklist para a empresa fazer do que ela precisa. Está tudo lá, né? Inclusive, tem uma metodologia lá de implementação de gestão de segurança baseada nos controls em português. Eles fizeram uma planilha, mas assim, muito bacana mesmo, tá? Eles fizeram uma planilha lá em português do Syscontrols versão 8, né? Com todos os gráficos, é só ir lá e fazer as atividades, marcar um cheque, que os gráficos vão se montando sozinho, você pode passar para uma diretoria, para uma gerência, né? O andamento disso, tá? Então, assim, eu gosto muito hoje, né? Eu acho que já tem aqui no Brasil um material bem estruturado dessa questão da ISO, né, da questão da ISO, dos Syscontrols, como eu comentei, e da questão dos guias da NPD. Eu acho que os guias da NPD é um bom ponto para qualquer empresa, seja pequena, grande ou média, procurar. É óbvio que, né, se você cumpre uma legislação como a GDPR, por exemplo, ou cumpre uma outra legislação de privacidade, você tem que estar atento, né, se aquele guia, aquelas informações, eles também vão cumprir o que diz a GDPR, se não tem que pegar uns guias. Por exemplo, eu gostava muito acho que a autoridade francesa, né, que tinha uns guias lá muito bacanas no começo, que começou a GDPR, a gente usava muito esses modelos do pessoal da França, né, em relação à produção de dados pessoais, né, então a gente tinha esse cenário. Eu acho que o caminho é por aí, tá, e assim, pegar as normas faz sentido? Faz também, né, se vocês irem atrás das normas, elas são pagas aqui no Brasil, mas você pode ir atrás das normas, né, e fazer a implementação desde a ISO 27000 até a 27701, que é a norma aí de privacidade e proteção de dados pessoais mesmo, né? Mas eu acho que nessa questão a NPD hoje no Brasil ela está muito bem ajeitada. Eu iria por esse caminho, né? Fazendo essa questão dos guias que já existem mesmo. Gabriel, excelente referência, né, que você mencionou. Inclusive a própria CNIL, né, que você falou, né, da autoridade francesa, né? Ela é uma, de fato, aqui na Europa, eles são uma grande referência, né? Eles tem uma documentação deles que eu considero muito relevante, que eles falam sobre desenvolvimento em conformidade com o RGPD, né? No caso da França, né? E ele mostra nas etapas do desenvolvimento de um software, né? O que você tem que analisar, que você tem que avaliar, implementar. Então, de fato, e recentemente eles até colocaram uma pesquisa, né, convidando alguns profissionais para participar de um documento com relação à parte de APIs, né. E é interessante, Gabriel, porque, bom, nós aqui, né, da Bitens aqui, uma das grandes especializações que nós temos é a identificação de vazamento de dados, né, que a gente tem um software que só faz isso. E, de fato, assim, nós podemos verificar que muitos dos vazamentos, né, acontecem através de APIs ou de aplicações web, aplicações mobile, bom, N formas, mas é muito interessante como grande parte das vulnerabilidades que permite vazamento de dados são através de aplicações ou web ou a própria API, né? E, Gabriel, me diz aqui um pouco, né, sobre, agora, de fato, os benefícios, né? Você falou sobre a implementação, sobre como fazer, né?
E quais são os benefícios de fato, na sua visão, né, de se implementar isso tudo? Bom, Flávio, show de bola. Voltando um pouco nesse ponto aí, tá? Se eu puder retroceder um pouco, essa questão aí das APIs que tu comentou, né? A gente fala de frameworks, né? Mas às vezes um framework específico ele não vai tão a fundo em determinados assuntos, né? Por exemplo, a parte de aplicação web, né? Aqui no internacional a gente tem o ASP, né? Que fala muito, né? Quando for implementar uma gestão uma gestão de vulnerabilidades, por exemplo, a gente também tem ferramentas que são específicas para as aplicações web, específicas para a API, né? Então é interessante também mesclar um pouco esses frameworks e mesclar um pouco esse cenário na hora de fazer a customização, porque precisa observar também, né, esses padrões aí também. A aplicação web é uma coisa que aí o pessoal está... eu fico pasmo, tá? Vou ser bem sincero, uma opinião pessoal, de a gente ter descoberto o injection, né? E falando um pouco mais técnico aí, o SQL injection, por exemplo, foi descoberto lá no ano 2000 e ainda sai a aplicação com vulnerabilidade de SQL injection, gente. Assim, isso remete muito depois a gente pode falar disso, né? A questão de cultura dos profissionais desenvolvedores, né? Eu vejo aqui no Brasil, não sei como é em outros países, mas aqui no Brasil a segurança está muito voltada para quem trabalha com infra, tanto nas cadeiras da universidade, né? A infra fala muito de segurança, mas deixa muito a desejar as cadeiras de desenvolvimento de sistemas mesmo, né? E é uma coisa, eu trabalhei em setor de educação, né? E eu sempre comentava sobre isso, que é um ponto tão importante de fazer um código seguro, né? De fazer o privacy by design, né? O security by design está muito envolvido com a parte de desenvolvimento, né, e as pessoas não sabem ainda o que é isso. Então, assim, eu acho que falta um pouco desse aculturamento da universidade também em ajudar nesse cenário aí, né, de colocar a parte de cadeiras de segurança também na área de desenvolvimento, né. Bom, falando dos benefícios, Flávio, que tu comentou aí, eu acho que a Jéssica comentou uma questão muito interessante, né, que é a questão de imagem da empresa, né. Eu vejo muito a segurança, às vezes, na minha opinião, é uma opinião pessoal, tá? A segurança da informação, ela não vai tornar a empresa um diferencial competitivo, na minha opinião, porque é uma coisa que já deveria acontecer, né? Então, eu não vejo ela como diferencial competitivo. É óbvio que eu vejo propagandas aí na TV agora que falam de privacidade, né? O pessoal faz marketing, por que não fazer marketing, né? Eu acho que, ok, pode ser realmente um diferencial competitivo, mas não é tanto ainda, tá? Eu vejo a segurança da informação como uma forma de proteção para que a empresa atinja o ROI que ela está esperando, né? Porque se no meio do caminho ela tiver um ataque cibernético, ela vai ter prejuízos e não vai conseguir ter esse atingimento. Então eu vejo, a minha opinião é que a segurança e a privacidade, elas vão muito nessa linha de proteger para que a empresa realmente cumpra o que foi planejado para ela. Porque hoje está muito evidente ataques cibernéticos, né? A gente teve uma recente aqui que eu posso até tocar, eu fiz no meu LinkedIn, então se o pessoal quiser me seguir no LinkedIn aí também, é Gabriel Conceição, pode ir lá e me procurar. Eu fiz uma postagem no LinkedIn recentemente sobre uma emissora de TV brasileira, uma das maiores que a gente tem aqui, que sofreu um ataque cibernético e teve que tirar a programação do ar, né? Ela teve que tirar a programação do ar ao vivo para poder rodar programas que já eram gravados, porque ela sofreu um ataque cibernético. Nesse caso, já está noticiado em todos os noticiários aqui, né? E ela ainda está sofrendo problemas. Isso foi no final de semana agora, né? No dia, se eu não me engano, no dia 9 de outubro, né? Que aconteceu. E isso remete muito, na minha opinião, quando eu via isso nos filmes, né? A gente via, por exemplo, os hackers lá tomando controle de uma TV, por exemplo, e falando com a população. Lembra? Isso acontece muito em Hollywood, né? Falando com a população, e os filmes fantasiosos assim de hackers, eles faziam muito controle das TVs, o controle de tudo, e falava com a população. E hoje, aconteceu uma coisa muito parecida recentemente agora. Não é que não foi uma tomada de controle, não foi, obviamente, esse item fantasioso, mas a empresa teve que tirar a programação do ar, né? E o quanto ela não pode ter perdido, por exemplo, com a questão de propaganda, que ela não consegue mais... os patrocinadores, por exemplo, que não conseguem mais reproduzir as propagandas e pagaram por isso, né? Isso está influindo exatamente no negócio, e esse é o ponto que eu queria falar. A segurança ela vai proteger para que o negócio não seja prejudicado. Às vezes as empresas não têm essa consciência que o negócio pode ser muito afetado,
né? E assim, quando é afetado, o menor prejuízo é a perda financeira, porque se perder a imagem, né, é um prejuízo que é imensurável. A gente costuma dizer, quanto que tu perde se tu perder a imagem? Tu não sabe, tu não consegue medir, né? Porque tu perdeu uma imagem de um produto, tu perdeu uma imagem da tua empresa, quanto tu vai deixar de vender, quanto que os patrocinadores vão deixar de confiar em ti a partir de agora, né, por não ter reproduzido o que foi combinado em contrato, né? Então tem todo um cenário assim que eu vejo de benefício, que é esse atingimento do ROI, muito forte para mim, e que é fazer com que a empresa não tenha prejuízos financeiros de parada de indisponibilidade, que acontece muito, né, e de questão de perda de imagem. Eu acho que eu vejo muito ataque cibernético acontecendo o tempo todo hoje, exacerbados, os crimes cibernéticos eles estão num cenário mais de fraude, num cenário de ataques, porque o pessoal está tendo lucro, infelizmente está tendo lucro com isso, e eles descobriram isso, né, de um tempo para cá. Isso está acontecendo de uma maneira tão exacerbada que é quase que nativo. Um negócio agora para sair, ele precisa sair com Security by Design, ele precisa sair com Privacy by Design, porque não tem mais como, a gente precisa ter uma proteção, né? Hoje a gente bota um servidor, falando tecnicamente, a gente bota um servidor para a internet hoje sem proteção, ele demora 70 segundos para começar a ser atacado, porque existem bots hoje varrendo a internet fazendo ataque cibernético. Então, não precisa mais nem de um ser humano para fazer isso, né? Então, assim, os prejuízos, na minha opinião, são muito grandes e os benefícios são exatamente esses, né? Fazer essa proteção da imagem da empresa e de atingimento do ROI. Gabriel, bom, excelente apresentação, né? Queria novamente agradecer aqui essa presença, né? E Gabriel, para a gente concluir esse podcast, né? Eu queria que você passasse aqui uma dica, né, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, algo que você gostaria aqui de compartilhar com nossos ouvintes aqui. Bom, gente, eu acho que a minha opinião aí, falar um pouco da área de segurança da informação como carreira, tá? Às vezes as pessoas vêm me perguntar muito, né? Eu tenho muitos, aqui, eu fico em Florianópolis, né? Então eu tenho muitos grupos aqui também, InfoSec Floripa e outros grupos que eu participo da comunidade mesmo, porque eu gosto muito desse assunto de falar sobre isso. E o pessoal pergunta muito, né? Será que vale a pena eu entrar na área de segurança da informação agora? Será que muita gente que está se formando agora, poxa, será que eu vou para a área de segurança da informação? A resposta que eu tenho é sim, absolutamente sim, porque está muito exacerbado essa procura, né? A gente tem pesquisas hoje que mostram que até 2024, 2025 a gente vai ter um déficit muito grande na casa de milhões, por exemplo, no mundo, né? De pessoas, de profissionais qualificados para trabalhar com segurança da informação. De tantos ataques que estão acontecendo, de tantos cenários que as empresas estão tendo de prejuízo, enfim, elas vão procurar muito, né? Tanto para a privacidade também, né? Isso não vale só para a segurança, né? É um assunto muito do momento, assim, na minha opinião, tá? Então, assim, as pessoas que estão com dúvida se elas devem ir para a carreira de privacidade, se elas devem ir para a carreira de segurança e informação, eu acho que elas devem sim. Na dúvida, eu acho que as pessoas devem seguir, porque é um cenário, apesar de difícil, desafiador, exige uma experiência, a gente está sempre tendo que se atualizar, sempre tendo que aprender, isso é um ponto também de dica também, né, os profissionais que estão por aí sempre se manter atualizados, né, não adianta a gente fazer uma carreira de segurança e estagnar, porque é tudo muito novo, o tempo todo, os ataques estão ficando avançados, né, eles estão explorando coisas novas, a tecnologia, ela vem aí, ela dobra a cada ano, né, então a gente tem um cenário de atualização muito forte, e eu vejo muito essa questão de carreira e atualização, que sim, vale muito a pena hoje, né? E eu convido os profissionais aí que estão com essa dúvida a fazerem sim a questão de privacidade, a fazerem aí, procurar mesmo a questão de segurança da informação, né? Para poder ampliar. E para as empresas, eu acho que questão de dica, né? É que elas não deixem para a última hora para fazer essa proteção, né? É muito melhor, né? A gente já viu isso em vários ataques, em empresas que ficaram paradas 3, 4 dias, né? Que é muito melhor a prevenção. Às vezes a gente acha cara a prevenção, né? Mas se você ficar 10 anos, 20 anos sem investir em segurança da informação e depois de 20 anos você sofrer um ataque, tiver ainda que investir, né? Você vai achar muito mais caro. Né? Por que a segurança pessoal acha tão caro? É porque nunca investiu, porque ficou 10 anos sem investir, chega um cenário aí, na hora que vai investir em segurança, não fez de forma gradativa, e vai lá e tem que pagar um caminhão de dinheiro para poder fazer investimento, porque acaba tendo que investir muito de um período que ela não
fez o investimento em segurança devido, né? Então, assim, é muito melhor fazer de forma gradativa. E se sofrer um ataque depois, é pior ainda, porque não vai ter um processo para reestruturar a área, ou o setor, ou o sistema de uma maneira efetiva, vai tomar um prejuízo, por exemplo, do incidente e também vai ter que investir depois. Então, assim, empresas, não deixem para a última hora. A proteção ela tem que começar, nem que seja de forma pequena, gradativa. Procure um consultor, procure uma equipe especializada, procure um sistema que possa fazer essa questão para vocês também, né, de resposta, enfim, eu acho que esse é o ponto aí também de dica para empresas. Gostava aqui de agradecer novamente, né, em nome do time da Bitensec, muito obrigado pela sua participação e nos vemos em breve, com certeza. Obrigado, Gabriel. Até a próxima.